Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me o gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar-te as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me então, Senhor, a tua divina vontade. Venha a divina vontade nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então, sejam bem-vindos. Vou aqui dar a palestra do congresso. E enquanto eu estudava, né, e eu fiquei assim, meu Deus, qual será o tema? Qual é o tema? Né? Jesus me ajuda, porque eu não tenho ideia de qual tema abordar, né? Assim, o tema, para colocar o tema, né, da minha palestra, né? E aí o tema do congresso é sobre a verdade, né? Então, assim, o tema, né? Como eu vou colocar? E achei tão incrível, assim, todo o preparativo, vamos dizer assim. Nossa, deixa a gente encantada, né? Dessa vida incrível que é na Divina Vontade. Foi muito incrível todo esse processo de estudo, de preparação do que colocar, aquilo que Ele quer. Porque o Senhor me fala, né? O que o Senhor quer, o que o Senhor quer falar, né? O que o Senhor quer abordar, né? Qual é o tema que o Senhor quer, né? Então aqui tudo é Ele, né? Tudo foi Ele, a orientação, tudo é Ele, né? Tudo que vai sair aqui é o que Ele queria comunicar, né? Eu disse, meu Deus, conduz, né? Fala aquilo que o Senhor quer falar, né? Que sobre essa verdade, né? Essa verdadeira vida, essa verdade, essa vida contigo, né? Que essa luz alcance, né? E que as pessoas compreendam essa verdadeira vida. Alcance as almas, porque a gente vê, né? Que as pessoas estão em busca, né? De algo, em constante busca, né? E busca que elas não têm consciência do que elas estão buscando, né? E elas vivem uma vida achando que vivem uma vida verdadeira, né? Nessa verdade, na verdade delas. E aí eu fiquei, meu Deus, como é que a gente vai falar sobre isso? O que o Senhor quer? E aí ele me lembrou de um tema, de uma sugestão, né? Que ele deu através de Aline. Aí ficou muito forte isso, né, na minha mente. Então, o tema que eu vou abordar aqui é a luz da verdade. Então, né, a luz da verdade. Então, que luz, né, que Jesus fala do céu é conhecimento. Então, é o conhecimento da verdade, do que é a verdade, né, porque as pessoas estão muito carentes dessa verdade, né, elas vivem uma vida, assim, baseada numa verdade delas mesmas, que elas criou para a vida delas, que elas acham que é verdade, que para ela a verdade é aquilo que ela pode ver, aquilo que é palpável, aquilo que é, né, substancioso, que ela pode tocar, que ela pode ver, que ela pode sentir. Então, a verdade para elas é isso, é aquilo que elas sentem, que elas vê, que é palpável, né, que está ali à vista delas. Então, essa é a verdade para ela, a verdade para ela é aquilo que ela está vendo, né? E aquilo que ela está interpretando daquilo que ela está vendo, né? Então é muito assim maluco assim, né? Então antes de eu dar continuidade, esqueci até de me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Andresa, sou casada, sou mãe, tenho um filho,
moro em Natal, no Rio Grande do Norte, e estou aqui, né, neste grupo, no estudo, né, da Divina Vontade, há mais ou menos, não sei, 3 anos, mais ou menos, para 4 anos já, caminhando, 4 anos acho já, né, e a cada dia é uma alegria, é uma felicidade, né, a mais, né, devido a esses conhecimentos, porque conhecer, essa é a nossa felicidade, é conhecer a verdade, é conhecer a Deus, isso que nos dá alegria. Isso que nos dá alegria, que nos traz, né, essa paz interior, essa alegria é essa verdade, essa luz, esse conhecimento. É muito incrível, né? Que eu senti isso enquanto eu estava aqui me preparando, estudando. E cada coisa que eu lia e o entendimento que Jesus me trazia daqui, do que eu estava aqui estudando, eu disse, ai meu Deus do céu, é algo assim, é uma alegria mesmo palpável na alma, assim, muito incrível, uma felicidade, né? E as pessoas, a gente vê que as pessoas fogem disso, né? Foge, porque ela está numa perspectiva dela, né? Ela olha para Deus na perspectiva dela, então, no entendimento humano dela, ela entende Deus totalmente distorcido, essa verdade que está ali, né? Que ela não aceita como verdade, né? A verdade é aquilo que ela, né? Ali determina, que ela vê, né? Que ela entende, que ela sente. Então, é bem complicado, né? Então, a primeira coisa, assim, que Jesus queria que eu falasse, né? Que eu iniciasse, e que ele queria falar, é sobre o que é a verdade, né? Falar sobre essa verdade, né? Como uma introdução, vamos dizer assim. E eu fiquei assim, nossa, Jesus, como é que eu vou dispor tudo isso? E é tão incrível, eu vou dar até um testemunho aqui para vocês verem como é essa vida com ele. É muito incrível. E aí eu disse, como é que eu vou dispor, né? Não sei nem por onde começar. E aí ele me falou assim, ah, lembra? É como o seu TCC que você fez, não tem uma redação quando você estudava na sua escola, né? E aquela separação de redação, como é que é? Faz introdução, desenvolvimento, conclusão, né? Se baseia por isso, tipo assim, porque eu tava assim, meu Deus, como é que eu vou dispor, como é que eu vou fazer isso? E aí ele me deu essa ideia de ordem, assim, de organização, né? Se organizar por meio, né, desse exemplo que ele deu, né? De introdução, fazer uma introdução ali, uma introdução, desenvolvimento, para poder eu aqui conseguir, né, me organizar aqui nas anotações e aí conseguir organizar as ideias, assim, né? E foi muito interessante. Eu disse, ai, foi quando começou as coisas fluir, que eu tava assim um pouco perdida. Como é que vai ser, Jesus? Guia aí, como é que vai ser tudo? E aí eu falei, qual é a primeira coisa que o Senhor quer falar, né? Começar a iniciar, né? E é justamente o que é a verdade. Muito interessante. Ele queria que eu falasse, iniciasse, falar um pouco sobre essa verdade, né? Porque para as pessoas entenderem o que é essa verdade, né? Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que a verdade não é uma coisa, não é, um objeto, né? A verdade é uma pessoa, que como eu estava falando, né? Porque as pessoas têm entendimento da verdade disso que eu falei, que eu iniciei, né? Que eu dei início é algo que é uma coisa que está diante dela, algo que é palpável, é uma coisa, né? Alguma coisa que é visível, que é palpável, que ela toca, é um objeto, né? Então, a verdade é algo, é alguma coisa, é uma coisa, né? Mas é isso que Jesus, que a primeira coisa que eu falasse era isso, que a verdade não é uma coisa, não é o que, é quem, porque quem é essa verdade, né? Então a primeira coisa que tem que ser entendida é que essa verdade é uma pessoa, né? A verdade é Jesus, é uma pessoa. Ele é a verdade. Então a primeira coisa que precisa se tomar consciência, né? Que a verdade é uma pessoa. Então, e aí ele me lembrou de um dos trechos que ele fala justamente isso que é a verdade. E ele ele deu essa explicação sobre a verdade justamente Pilatos, né? Ele me lembrou dessa conversa com Pilatos, que ele fala sobre verdade. Tem um trecho que ele fala sobre essa conversa com Pilatos, falando sobre a verdade.
Eu achei tão incrível nesse trecho, e é o do volume 14, trecho 32, que ele é justamente sobre essa conversa da verdade, de conhecer a verdade. Então, como a gente sabe aqui, Jesus, né, é essa verdade. A verdade é uma pessoa, e essa verdade veio ao mundo para comunicar, né? O verbo que se fez carne, a palavra que se encarnou para comunicar a verdade, né? Porque as pessoas estão carentes da verdade, não sabem qual é a verdade, não tem, assim, uma noção, né, do que é bom e o que não é bom, né? Não tem ideia, né? E o que é bom para elas, elas acham que é bom, mas para Deus não é, né? Então é bem distorcido esse conceito, vamos dizer assim, da verdade, né? E aí ele teve essa conversa com Pilatos, é muito incrível, que a primeira coisa, né, nessa conversa que ele vai falar, a primeira coisa que ele diz a Pilatos é que o reino dele não é deste mundo, né? Então, o meu reino não é deste mundo, que é tanto que ele fala, né, que se deste mundo fosse, né, milhões de anjos, né, legiões de anjos me defenderiam. Então, é uma primeira coisa que a gente precisa compreender. Assim que como Jesus falou que o reino dele não é deste mundo, assim também é para nós, né? O nosso reino, a nossa vida não é aqui. Ah, mas como assim? Eu vivo aqui, eu nasci aqui, nesse mundo. Então, as pessoas, por, né, viver nesse mundo, ter nascido e estar vivendo aqui nesse mundo, acham que a vida é aqui, a felicidade é aqui, a verdade está, né, nessas coisas que elas estão vendo, né, aí do mundo. E acha que a felicidade aqui, o reino tem que ser aqui, né? Tanto que os judeus até hoje acham isso, esperam Messias, né, para redenção, para redimir eles, porque eles acham que o reino vai ser aqui, né? Esse reino é aqui, nessa redenção é aqui, né? Que ele vai governar aqui. Então Jesus já nos traz essa verdade, essa luz da verdade. A primeira coisa, né, é a gente entender que a nossa vida não é aqui, a gente vive aqui, mas não somos daqui, né? É a primeira coisa que ele está comunicando a nós, né? Essa luz, esse conhecimento dessa verdade, né? Que as pessoas precisam compreender, né? Porque, como ele falou, né? Se eu fosse daqui, né? Teria legião de anjos para me defender. Então, até ele fala nesse volume 14, ele diz assim: com isto, abriu o meu reino aos gentios e lhes comunicava, tá vendo? Luz, comunicação, comunicava a minha doutrina celestial, né? Então já comunicava a nós, né? A comunicando, é só comunicação para a gente compreender essa verdade, trazer à luz, né? Ele veio comunicar, né? Esse conhecimento dessa verdade, né? Então a primeira coisa que a gente precisa compreender, né? E aí, de acordo com a conversa de Pilatos, com Pilatos, aí, né, perguntou lá, tu és rei, né? É toda aquela conversa, né? E aí Jesus fala, eu sou rei e vim ao mundo para ensinar a verdade, tá vendo? A verdade de todas as coisas, né? Porque ele é toda verdade. Ele é um livro, vamos dizer, aquele livro ambulante, né? Um livro que anda, um livro que tem mãos, pés. Então, ele, a palavra, o verbo se encarnou, né? Ele teve que vir ao mundo para comunicar, nos ensinar sobre a verdade, uma verdade que a gente estava carente, não sabia nada, né? De bem, do mal, do que como viver. Daí a gente se lembra, né? Aí a gente vai lá para o Antigo Testamento e lembra lá da época de Moisés, né? Dos hebreus, quando foram libertos, né? Quando eles estavam no deserto, eles não sabiam como ver, eles estavam completamente perdidos. Então, o que foi que eles pediram para Moisés para conversar com Deus, né? Para ele ali instruir eles, dizer o que eles precisam ser feito, né? Dar uma instrução ali que eles estavam perdidos. E foi daí que surgiu, vamos dizer assim, né? Os 10 mandamentos. Então, a palavra desceu também, né? Se a gente for ver
esse momento aí da história, lembra muito a encarnação do Verbo, né? Da palavra que desceu, que se encarnou, a palavra que desceu para comunicar, para nos ensinar. Então, assim mesmo, né, é uma referência a esse momento do Antigo Testamento, esse momento da história, antes de Jesus vir, né? Já estava comunicando isso, né? É um reflexo, vamos dizer, do que iria acontecer, né? Então, assim, mesma coisa. Então, é tanto que o Pai, a palavra foi comunicada, né? Ali nas tábuas da lei, então foi escrita. A palavra desceu para comunicar, para orientar, porque as pessoas estavam ali totalmente sem saber o que fazer. Não sabia qual era a verdade, o que era o certo, não sabia. Então a palavra desceu ali, nos 10 mandamentos ali, para instruir, orientar, comunicar, né? A verdade de como deve realmente viver, como se deve se comportar. A verdade, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo, né? Não matarás, honrar pai e mãe, não roubar, não cobiçar. Então, tá lá. Essa é a verdade. Então a palavra também desceu, né? Achei muito incrível isso. Mas você vê que a palavra desceu ali, né? Escrita ali nas tábuas. Mas as pessoas ainda assim, né? Elas quiseram interpretar da forma delas, de forma humana, de olhar para as leis. Então a gente vê, na época de Jesus, a gente via como eram os fariseus, os mestres da lei, as pessoas como viviam, né? Em cima dessa lei, totalmente assim, não sabiam como viver, não entenderam de forma errada, distorceram tudo. E aí o que aconteceu? Jesus desceu, né? A palavra, né? O verbo desceu, né? Tomou carne. Então a palavra desceu para comunicar, assim como ele está falando aqui, né? Eu desci, né? Eu sou rei e vim ao mundo para ensinar a verdade, né? Ele teve que descer, né? Então, ser palpável, né? Então, encarnar, para que as pessoas compreendessem, né? Que como os homens estão muito fora, né? Vivendo fora de si, então, né? Deus teve que fazer esse ato, né? É um dos motivos dele descer para ensinar, né? Então, a redenção é muito mais do que salvação, né? Ali, dele redimir, salvar, né? Jesus fez muita coisa, tinha muita coisa ali dentro, por trás também. Não é só simplesmente morrer por nós e nos dar a vida salvar. Vai muito além, muito além. Então, ele é a verdade. Ele que contém toda a luz, todo o conhecimento da verdadeira vida, né, de como a gente deveria viver aqui. E ele viveu isso por nós, né? Ele desceu para comunicar a verdade e viver aquilo que a gente deveria estar vivendo e não estava vivendo, né, por causa do pecado, né, né, dos pensamentos da gente. Tá todo mundo perdido ali, sem ideia, né, por causa dessa relação que foi rompida com Deus. Então a gente estava completamente perdido, né? Totalmente mudando carnal, né? Carnal, né? Então Jesus veio para ser esse livro ambulante, vamos dizer assim, né? Esse livro ali visível, aberto, né? Ali como exemplo para nos mostrar, nos ensinar como deveríamos viver, como é essa verdadeira vida, esse relacionamento que tem que ser com Deus, quem é Deus, comunicar a verdade, né? Então, ele é essa luz, né? Ele trouxe essa luz, né? Ele é a verdade. E ele trouxe esse conhecimento da verdade, da verdadeira vida com Deus. A verdadeira vida que a gente tem que viver aqui, o propósito, a finalidade de estarmos aqui. Então, ele fez isso por nós, né? Fez isso por nós e também, né? Justamente para deixar como exemplo e para comunicar essa verdade. Então, é muito incrível, né? Então, essa conversa com Pilatos fala muito, né? Fala muito, dá pra gente meditar muita coisa sobre a verdade, né? E aí Jesus continua, né, nesse trecho, né, e sobre essa comunicação com Pilatos, né? Aí ele até fala assim: com isso, eu queria abrir caminho em sua mente para me fazer conhecer, entendeu? Abrir caminho para as almas conhecer a verdade, né? Então, esse ato de Jesus para abrir caminho. Então, muito incrível, porque toda essa comunicação aí com Pilatos só pôde acontecer pela disposição dele, né? Que Jesus até fala depois, né? Que Jesus só ali comunicou com ele, iluminou, ele trouxe essa verdade, essa comunicação com ele, porque ele estava ali com sinceridade, perguntando, né? Sem nenhuma maldade ali, sem nada.
né, como foi com Herodes, né, que Herodes foi ali saber por maldade para bisbilhotar, curiosidade, né? Então, por isso que Jesus silenciou diante de Herodes, mas é um silêncio que comunicava tudo, comunicava toda a verdade. E aí, é muito interessante, que é o ponto-chave aqui, né? Que aí, diante disso, Pilatos fala, né? Que coisa é a verdade? O que é a verdade? Né? Tão lindo, né? E aí, só que ele não parou ali para ouvir Jesus. Tanto que ele fala aqui no trecho, ó, mas não esperou minha resposta. Não tive o bem de fazer-me conhecer. Entendeu? Então, ele quis abrir caminho em falar, né? Que ele veio para comunicar a verdade, abrir caminho, dispor a alma dele para o conhecimento. Mas aí, como ele não ali, não esperou essa resposta, né? Ali ele já ia fazer se conhecer. Então, o que que ele ia dizer? É incrível que ele fala aqui nesse texto, que ele ia dizer para Pilatos, né? Ó, a verdade sou eu. Tudo em mim é verdade. Verdade é minha paciência no meio de tantos insultos. Verdade é meu olhar doce em tantas zombarias, calúnias, desprezo. Verdade são os meus modos afáveis, atrativos no meio de tantos inimigos que, enquanto eles me odeiam, eu os amo. Enquanto querem me dar a morte, eu quero abraçá-los e dar-lhes a vida. Verdade são minhas palavras dignas e cheias de sabedoria celestial. Tudo em mim é verdade. Então, é isso que fala, tá falando aqui do tema, sobre a luz da verdade, o conhecimento da verdade, o que é a verdade. Então, a verdade é uma pessoa, né? Por isso que eu comecei a dizer isso, que a verdade é uma pessoa, né? É Jesus. Ele é a verdade, né? Ele, tudo nele comunica a verdade, né? É muito incrível. A gente quer saber da verdade, quer saber como viver, né? É, é, em cada ação, o que deve fazer em cada situação, vamos dizer assim, né, na nossa vida, do dia a dia, é olhar para ele, né? E às vezes as pessoas ficam assim, ai meu Deus do céu, sabe, perdidas, sem propósito, sem sentido, porque tá aí querendo buscar sentido no mundo, mas o nosso sentido é Deus, a verdade está nele. Se a gente olhar para ele, para este livro que se encarnou, essa palavra que desceu para nos comunicar, ele quer comunicar. Então ele desceu para comunicar e deixou sua palavra. Tá aí, né? A sua vida, né? Tantos escritos aí, tanta coisa na igreja, ele deixou as verdades. Mas ele fica esperando uma disposição das almas para ele se fazer conhecer. Então precisa ter disposição. É tanto que com Herodes ele não comunicou nada, ele se manteve em silêncio, porque Herodes não tinha disposição. Ele estava ali para saber por maldade, né? Ali para bisbilhotar curiosidade, não o interesse ali de conhecer a verdade, né? Não estava por sinceridade. Então, Jesus não vai comunicar para quem não está disposto a receber a luz, para quem não quer, né? Para quem está preso no mundo, ele não vai comunicar. Então, isso atrapalha, né? As distrações atrapalham de conhecer a verdade, que é ele, né? É tanto que ele se fechou, né? Justamente, mas ele fala que o silêncio dele, né, ante as perguntas de Herodes, comunicava a verdade também. Então, o olhar modesto dele, né, a postura dele, a doçura, aquela dignidade, aquela paciência diante de Herodes que estava querendo ridicularizar ele, né, ali zombar dele, né, e ele ali todo paciente, né, todo amável, né, silenciando aquele aspecto, né, cheio de doçura, aquele olhar doce para Herodes, né? Então, toda a pessoa dele, né, a pessoa de Jesus, tudo aquilo era verdade, que estava operante, mesmo que ele estava em silêncio, mas estava operando ali, só de olhar para ele, né? Então, a gente olhar para Jesus, a gente vai conhecer tudo aquilo, né, que precisa ser conhecido, toda a verdade, né, o propósito para que estamos aqui, né, a nossa vida, o que estamos fazendo aqui, né, para que ele nos criou, né? Então, toda a verdade a gente vai saber como a gente deve viver, né, todo como é o nosso comportamento, para que estamos aqui. Então, nossa, é muita luz, muito conhecimento, mas a gente só vai conhecer, né, saber como viver essa verdadeira vida e ter o conhecimento, né, de Jesus, que ele é a verdade, se a gente se dispor a se abrir, né, se abrir
né? Para ter esse relacionamento com ele, para conhecer a verdade, a gente tem que se relacionar, se dispor, né? Ali, se abrir para ele. Então, muito interessante, foi assim, uma coisa que Jesus queria mesmo, que eu assim, destrinchasse, né? Essa conversa que ele teve com Pilatos é muito importante já para a gente iniciar sobre essa verdade, a gente entender, né? Quem é essa verdade, né? O que? Quem é essa verdade? É Deus, é uma pessoa, né? Uma pessoa que se encarnou, né? A palavra que se encarnou para comunicar essa verdade, porque a gente estava totalmente perdidos. Totalmente perdidos. E hoje as pessoas continuam perdidas porque querem, porque tá aí. Ele dispôs tudo, tudo foi consumado, como ele fala, né? Ali na cruz. Tudo foi consumado, tudo foi feito. Basta agora as almas buscarem, querer, se interessar, ir atrás. As almas se dispor, pois está tudo feito. Ele salvou, redimiu, aí tentou, conquistou bem, graças, né? Então, fez tudo o que precisava ser feito, restaurou essa relação, essa comunicação entre Deus e a criatura, essa ligação novamente, né? Então, assim, vamos dizer assim, ele destrancou as portas do castelo, né? Do castelo que habita na alma, né? Esse castelo que é a morada de Deus na alma. Então, diante disso, né? Para a gente conhecer Deus, né? A gente precisa ter um relacionamento. Como eu falei, né? Existe, assim, situações, né? Sobre essa verdade, né? Existe, assim, aquelas pessoas, como eu já falei, que tá no mundo, totalmente, assim, mundana, né? Que não tem nenhum tipo de relacionamento com Deus, que não tem um conhecimento de Deus, tá totalmente, assim, tem nenhum vínculo ali com a igreja, com o Natal, assim, né? Totalmente distante, e aqueles que são ateus, né? Essas pessoas que estão no mundo, né? Que para elas, o que elas entendem de verdade? É como eu falei, né? A verdade é aquilo que eu vejo, é aquilo que eu toco, é aquilo que eu sinto, essa é a minha verdade. É isso que elas entendem da verdade, né? E aí também existe, vamos dizer assim, um grupo de pessoas, né? Vamos dizer assim, para a gente entender, tentar destrinchar aqui para entender, né? Esse desenvolvimento, né? Do conhecimento, né? Que existem essas realidades, né? De entendimento da verdade. Mas existem aquelas pessoas que conhecem a Deus, né? Os cristãos, aqueles que, né, estão na igreja, que têm, né, uma vida cristã, os cristãos, os católicos, então aquele pessoal que vamos dizer que tem um relacionamento com Deus, né? Que conhece, sabe que ele é o Salvador e ele salvou, tem esse conhece a Jesus, tem um certo conhecimento de Jesus, né? Mas aí ela acha que isso é conhecer a Deus. Então, assim, tem um conhecimento que é aparente de Deus, que é justamente essas pessoas que são cristãos, que vão para a igreja. A maioria tem um conhecimento aparente de Deus. E ela acha, porque elas estão na igreja, né, lê ali uma vez ou outra a palavra, reza, e olha lá que você lê a palavra, né? Mas reza, tá ali, vai para a missa todos os dias, reza o rosário. Então, isso ela conhece a Deus, porque ela só conhece a pessoa, né? É que nem assim, quando a gente vai conhecer uma pessoa, né? Então, conhecer. As pessoas confundem o que é conhecer, né? Um grupo, como eu falei, acha que o conhecimento é aquilo que ela vê, que ela toca, tá. E tem pessoas, né, que só por se apresentar, um exemplo, quando a gente se apresenta, vai conhecer uma pessoa, né? Então, um amigo da gente, ou o nosso marido apresenta um amigo dele. Tá, esse aqui é fulano, prazer conhecer, Então, a pessoa entende que conhecer é isso, né? Conhecer a pessoa, conversei um pouco ali com a pessoa, né? Isso é conhecer, né? Então, tem muita gente que está dentro da igreja que acha que isso é conhecer, conhece a Deus. Então, tem muita gente que acha que conhece a Deus, mas não conhece, porque conhece a pessoa. É Jesus, a pessoa que fez isso e isso, mas não conhece o interior. Então, conhecer a verdade, que é Jesus, é conhecer o interior da alma, né? É conhecer o interior, o coração de Deus, quem é Deus, como ele pensa, do que ele gosta, do que ele não gosta, é o ar de intra. Então,
O conhecimento da verdade, a luz da verdade, que é o tema, é isso. Não é um conhecimento aparente, simplesmente, Jesus, eu conheço, ele é meu salvador. Então, muitos dentro da igreja agem assim e acham que conhecem a Deus, porque sabe que ele é Salvador, o nome dele é Jesus, e tem uma base de conhecimento do que ele fez na sua humanidade para redimir, e pronto, conheço a Deus. Não conhece. Conhecer não é isso. Né? Ter um relacionamento com Deus não é isso. Isso não é a verdadeira vida em Deus. Não é. Então, o conhecimento de Deus, quando a gente vai falar conhecimento de Deus, é a mesma coisa de a luz da verdade. Porque luz é conhecer, é iluminar, né? É a alma ser iluminada por Deus, pela verdade que é Deus, né? E aí, então acha que isso é conhecer, mas não é. É um conhecimento aparente de Deus. Jesus não quer que conheçamos sua pessoa física. Ele quer que a gente pare na humanidade dele, mas que a gente adentre no coração dele, conheça ele, os gostos dele, do que ele gosta, do que ele não gosta, né? É conhecer o interior. E é nesse conhecimento que a gente vai se transformar nele, né? Porque qual é o objetivo de Deus? É que a gente volte à ordem primordial. Qual é o plano dele? Então, tudo isso a gente vai conhecer, né? Quando a gente se aproximar dele, ter um relacionamento com ele, ele vai comunicando por parte, gole a gole esse conhecimento, né? Então, ele nos criou para ser morada dele, né? Somos morada de Deus, né? Habitação divina, e ele nos criou para ele, pertencemos a ele. E o que ele queria? Esse relacionamento, se relacionar, ter uma vida conosco, né? Comunicar sua vida, sua felicidade, seu amor, né? E haver esse relacionamento como ele tinha entre eles, né? Então é isso. Então, ele vai trazer esses conhecimentos, né? Então, é esse o verdadeiro conhecimento que Deus quer de nós. É isso que Ele quer de nós, né? Que a gente não tenha um conhecimento aparente dele, superficial da humanidade dele, mas que penetre, sabe? O para quê? Que cada coisa que Ele fez na sua humanidade tem um motivo, tem um para quê. Muita coisa estava ali por trás daquele ato, muita coisa, muita vida, muita comunicação, né? Muita luz. Né? Então, ele quer que a gente conheça todos os seus atos da sua vontade, todos os propósitos por trás de cada mover dele, que parecia ser nada, né? Às vezes parecia ser coisa tão significante, um dormir, um comer, mas que tem uma vida, tem um valor muito grande ali por trás. Então, ele quer que a gente conheça, né? Então, a gente só vai, né, ali se consumar nele, ter essa verdadeira vida com ele, viver na verdade, né? Nessa verdade com ele, através desse conhecimento, né, que a alma vai se consumindo, vai entendendo e vai sendo transformada, né, que ela vai deixando, né, as suas coisas de si para ele. Então, assim, enquanto eu estava meditando sobre isso, né, como conhecer a Deus, esse relacionamento com ele, e aí quando eu cheguei nessa parte, né, de ser morada, né, nós somos morada dele. E aí tem um trecho muito interessante de um exemplo que Jesus me deu. Olha, eu disse, Jesus, me dá um exemplo assim para entender melhor, né, o que é a alma, o que somos nós e o que é, assim, esse relacionamento, essa vida, essa fusão de que o Senhor fala, né, da alma se consumir, se consumar a vontade humana, né, e ali para possuir a vontade divina, né, morrer para si, o que é essa vida, assim, e eu estava tentando, assim, Deus, dá um exemplo para mim poder, assim, para entender mais, né, sobre isso. E aí ele me lembrou do trecho aqui, que é justamente de uma conversa de Heloísa com uma alma do purgatório. Que aí ela vai dar esse exemplo sobre essa vida em Deus. E o que é essa vida com Deus? É muito interessante. Porque eu fiquei assim, meu Deus, tá, a gente é sua morada. Mas assim, quando a gente pensa assim, somos morada divina, né? O Senhor nos criou para ser sua morada. Mas quando a gente pessoa pensa nisso, pensa que morada já associa a questão física, né? O corpo físico. Mas eu fiquei pensando, morada. Tá, o nosso corpo é um véu, né? Ali é uma morada para a alma, né? Que vai cobrir ali um véu para a alma, né? Essa era a forma da gente viver aqui. Se eu criar um corpo,
né? Para onde a alma pudesse habitar ali, para viver aqui, fazer as coisas, poder tocar, se alimentar. Então, né, precisou criar um corpo físico ali. Mas o que é essa morada de Deus, né? Então, fiquei pensando, né, que essa morada que Deus criou, nós somos a habitação morada, não é do corpo físico que ele está falando. Né? Claro que o corpo participa ali, está ali junto, né? Mas é a alma. Então, a morada de Deus que ele criou para ele habitar foi a alma, a nossa alma. A nossa alma. E eu fui entendendo um pouco mais sobre isso justamente com esse trecho dessa alma do purgatório. E aí, ele me fez ver esse trecho, me lembrar desse trecho. Que aí ela fala assim, a alma do purgatório. Se o que o Senhor, porque nós estamos tão imersos em Deus que não podemos sequer mover as pestanas se não concorre Ele. Nós habitamos em Deus, como uma pessoa que habitasse em outro corpo, que tanto pode pensar, falar, ver, agir, caminhar, porque lhe é dado por aquele corpo que a circunda por fora. Porque, porque em nós não é como em vós, que tendes o livre-arbítrio. A própria vontade terminou. Nossa vontade, só a vontade de Deus. Dela vivemos, nela encontramos todo o nosso contentamento e ela forma todo o nosso bem e nossa glória. Então, quando eu li isso, eu fiquei, nossa, peraí, esse negócio de habitação, habitamos em Deus, como o exemplo do corpo. Aí eu fiquei pensando nisso. Então, quando fala que nós somos habitação divina, ele está falando a alma, ele criou a alma para ser a habitação dele, né? E é tanto que lá em Santa Teresinha, né, Teresa d'Ávila, né, ela fala do castelo interior. Então, vamos pensar assim, é como um castelo interior. Dentro da alma há um castelo. Tá lá o castelo, que é onde reside o rei, é a morada do rei. Dentro da alma há uma habitação, há um castelo lá dentro dessa alma, que é onde ele vai habitar, né? E aí eu fiquei assim, nossa, então, tá, nossa alma é a habitação. Então, quando a alma, ela se despoja, ela morre para si mesma, né? Então, ela tá falando aqui, habitamos em Deus. Então, o que vai acontecer? Ela vai habitar dentro desse castelo, porque ele tá lá, né? Porque, assim, as almas não têm consciência disso, dessa verdade, né? Todos nós vivemos, né, na divina vontade, né? Estamos cercados pela vontade divina. Todos nós vivemos, né, nessa vontade divina, todos, né? Não só o Filho da divina vontade, porque se cada um existe, tem vida, está sendo conservado, é porque é a vontade divina que está conservando. Então, todos nós vivendo sob esse jugo, vamos dizer assim, da vontade divina. Estamos, né, vivendo na vontade divina, ali, né? A vontade divina está conservando, dando vida, dando existência, mantendo tudo, mantendo cada um de nós, né? Então, a diferença para eles e para quem vive na divina vontade, os filhos da divina vontade, é o conhecimento dessa verdade, né? Nós temos consciência, né? Vivemos uma vida verdadeira na divina vontade. A gente tem consciência, né? De que né? Dessa vida, né? Na divina vontade. Tem essa consciência, né? Dessa vontade divina, né? De que somos morada, né? Todos nós somos morada. Em cada alma existe uma habitação, existe um castelo, a habitação de Deus, né? Mas com o pecado, vamos pensar assim, esse castelo. Com o pecado, as janelas e as portas desse castelo se fechou com o pecado. O homem ficou fora desse castelo, né? Ele decidiu sair dessa, né? Das moradas ali do rei. Ele decidiu sair, né? Então, com isso, os portões, vamos dizer, se fechou, né? Devido mesmo à decisão da alma, né? De querer ser Deus de si mesmo, né? Então, com ali a tentação, né? O demônio falou, você vai ser como Deus. Então, ele queria ser como Deus e achou que poderia ser como Deus sozinho. Mas a gente só pode, vamos dizer assim, ser, né? Como Deus nele, né? Tanto que ele fala que a gente vai ser, né? Com essa consumação, essa união, fusão de vida,
né? A gente adentrando nessa habitação de Deus, né? A gente vai ser pela graça o que Deus é por natureza, né? Por graça divina, né? Por graça ali, né? Pelas graças, né? Mas só que, né, ali na tentação ele não entendeu isso, né? Ali ele achou que não precisava de Deus. Ele poderia ser Deus ali, ser outro Deus, um outro Deus, uma existência de um outro Deus. E não precisava de Deus, né? Mas aí, né, caiu por terra, né, esse entendimento. Então, pra gente ter nossa vida com ele, a gente tem que entrar nessa habitação, viver em Deus. Então, para isso acontecer, há todo um processo, né? Ali que a gente já conhece, assim, né? De purificação, aquele processo de limpeza da alma, né? Porque a alma, ela tá vivendo fora do castelo, né? Distraída, tá vivendo para fora, né? E sendo guiada pelo o que ela tá sentindo, né? Ali pelos sentimentos. Então, assim, eu fiquei assim, então, a alma, quando ela não está habitando em Deus, né? Fora desse castelo, desligada de Deus, ela tá ali, totalmente ali, ligada e guiada, né? É tanto que fala, né, que a alma tá fora, né? Vivendo no exterior, né? Porque ela tá ali sendo guiada pelos olhos, vamos dizer assim, materiais, né? Pelo que os olhos materiais sentem, pelos sentidos que tá ali, né? Carnal, pela carne. Ela tá sendo guiada pela carne, ela tá fora, né? Ela saiu, tá fora, vamos dizer assim, dessa habitação ali que é a alma. A alma tá esquecida, totalmente o interior esquecido, né? Então ela tá vivendo totalmente fora, né? Essa vida exterior, né? E sendo guiada pelo aquilo que ela tá sentindo, né? Nessa vida carnal. Então ela tá sendo guiada pelo que ela tá vendo, né? Pelo que falam, pelo que ela, né? O que ela tá sentindo, né? Fisicamente. Então, sendo guiada pelos sentidos, né? E ela corresponde de acordo com o que está sentindo, né? E aí, a alma, quando entra em Deus, né? Ela fica inseparável de Deus, que é justamente o que essa alma está falando, que ela fica inseparável, né? Do mesmo Deus, desse Deus, ela fica inseparável, tanto que a alma, ela não consegue se mover, fazer outra coisa ali, se Deus, né? Então, é essa união de vontade, essa fusão, né, da vontade, né? Ela deixa, né, de lado a vontade dela, né, para se consumir para ali, para viver da vontade divina. Então, a alma, quando ela entra, né, nessa habitação de Deus, entra em Deus ali, nessa morada divina, né, então ela se consome nele, né? Então, os pensamentos, vai ser os pensamentos de Deus, né? A palavra, o passo, a ação, o obrar, tudo, né? E aí, quando Jesus fala assim, né, que até ele fala de Nossa Senhora, né, para falar sobre essa inseparabilidade, né? É inseparável, a alma fica inseparável. É. E, e eu já vou já falar sobre isso, sobre essa inseparabilidade, ele dá até o exemplo de Nossa Senhora, né? Mas aí vamos aqui para a gente entender esse processo, né, dessa verdade, desse relacionamento, do conhecimento, né, da verdade, esse processo, né? Então vamos pensar nesse castelo ainda, né, da alma. E aí, né, como é que fica? Enquanto a alma está vivendo a sua vontade do pecado, né, ali, da sua vontade humana, vivendo fora desse castelo, então fica a própria alma cria um muro ali que impede desse relacionamento. Então ela nem entra, não entra, né, na visão dela, né, se ela adentrar, né, passar dos portões ali desse castelo, né, ela vai perder a liberdade dela, né? E ela tem totalmente errado quando ela olha para aquele castelo e os muros daquele castelo, então ela vai achar que vai perder a liberdade dela, que ela vai ser presa, vai abrir mão de toda a vida dela fora, né? Então, né, fica aquele impedimento. E Deus, ele não vai forçar de abrir os portões e adentrar na alma, né? Não vai. Porque não é digno. Não é digno ele entrar num ambiente que está totalmente impuro, né? Cheio de pecados, de coisas humanas, de impurezas mesmo ali, de sujeiras ali, né, do humano. Coisas que não pertencem. Então, não é digno para um rei caminhar, né? Se a gente for pensar assim, pensa, né, naqueles filmes de época, né? Eu assisti um filme assim de
de negócio de reis, de monarquia, né? De época, da época que existia aqueles reis antigamente. Então, como é que eles faziam, né? Para o rei sair do castelo, os pessoal que trabalhava para o rei, né? Todos aqueles soldados e o pessoal, né? Que trabalhava para o rei. Eles saíam e faziam uma limpeza nas principais ruas. Então, quando as pessoas sabiam que o rei ia passar, então elas faziam uma limpeza ali, né? Tiravam as coisas, deixavam a rua um brinco, tiravam os moradores de rua, aquelas pessoas que viviam nas ruas. Meu Deus, assim era uma para manter aquela aparência, aquele negócio limpo, né? Para o rei passar. Então, para ser digno do rei passar, eles faziam uma limpeza nas ruas por onde o rei iria, né? A carruagem, o carro lá do rei, o negócio do rei ia passar. Porque não é digno dele passar pelo meio de toda aquela sujeira, de toda aquela bagunça, né? E eles não queriam que o rei visse, né? Os olhos do rei visse impurezas, visse sujeiras, visse desordens, né? Não era digno, né? Então eles faziam tudo isso. Antigamente eles faziam isso mesmo, né? Então só deixava assim as pessoas mais bonitas, as pessoas mais, eu vi nesse filme, as pessoas mais chiques, mais limpinhas, as pessoas que estavam meio sujas, eles escondiam em outras ruas, né? Para que o rei não visse, né? Essa imagem tão horrível, vamos dizer assim. Para o rei passar, e o rei passar naquela rua limpinha. Então, vamos dizer assim é Jesus. Ele não vai passar, né? Porque não é digno de um rei, e nem ele que vai fazer a limpeza. Então, é as pessoas que têm que, né? A alma que tem que retirar aquilo, né? Por livre, espontânea vontade de fazer essa limpeza, de abrir mão de coisas que é dela e fazer, né, essa limpeza para que o rei adentre, né? Para que o rei possa trafegar, vamos dizer assim, andar, né, livremente pela alma, né? Para ter esse relacionamento com a alma, né? Então, então, de acordo com que a alma vai retirando, Deus vai tendo espaço para andar, e ele vai andando, né? E cada vez que a alma tira uma coisa, ele vai andando mais uma coisa. E às vezes, né? É isso que eu tô falando, que é esse grupo aqui que acha que conhece a Deus, mas não conhece. Que são cristãos, que conhecem, têm um conhecimento aparente de Deus, mas não conhece a Deus realmente, né? Porque é aquela, vai ou não vai, entra, sai, né? E ali não quer aprofundar, não quer entrar nesse castelo e aprofundar, né? Por certo receio, né? E fica, tira uma coisa aqui, uma coisinha lá, quer esconder, né? Que nem esse pessoal que vai e joga em outra rua, mas o rei que está esperto e tudo vê, enquanto ele está caminhando, né? Passando por essa rua, ele percebe que lá atrás daquela casinha tem uma pessoa ali, um mendigo no chão, né? Em outra casinha ali, na esquina da casinha, tá ali debaixo de uns paninhos, tem um bocado de saco de lixo, uma sujeira assim que foi escondida, né? Por um pano, por um negócio assim, cobrir assim para que o rei não visse. Então, o rei tudo vê, né? E ele vê que tem coisas, enquanto ele vai passando, ele vai identificando as coisas ainda que estão ali querendo esconder, né? Coisas que muitas das vezes a gente não consegue enxergar, então ele mesmo vai mostrando, ó, aqui ainda precisa fazer isso, ali, então ele vai mostrando, ó, aquilo ali, o que está acontecendo? E aquela sujeira ali, e aquilo ali. Então, ele vai, né, um acordo, e aí, tudo isso que eu tô falando é o processo ali, o processo de purificação, né, que, de acordo que a alma vai se dispondo, vai ali, né, abrindo mão, vai jogando fora tudo aquilo que é dela, que pertence a ela, da vontade humana dela, vai abrindo, vai consumindo a sua vontade humana ali, né, vai abrindo, ele vai ali, passando, vai deixando as coisas dele, vai colocando as coisas dele ali, né. E aí ele vai passando e vai vendo a situação, né? Que as pessoas ficam querendo esconder as coisas dele como se ele não fosse ver, né? E ele fica tão triste de ver a situação das almas, porque ele fica assim, nossa, né? A minha casa está aberta, o meu castelo, os portões estão abertos, é só elas, né? Assim, mexer na maçaneta e entrar. Ela tá destrancada, tá lá todos os bens, tá lá tanta coisa lá esperando por eles, mas eles não entram, não querem entrar. Ele fica tão triste porque ele tem tanto bens para dar, tanta coisa para dar, mas as almas ficam com receio de entrar nesse castelo. Fica com receio porque acham que
vão perder a liberdade delas, né? E nessa atitude, né, ela acha que conhece a Deus, né? Não, pelo entendimento dela ali, ela acha, não, esse Deus é controlador. Se eu for, eu vou perder, vou deixar de fazer isso, deixar de fazer aquilo. Então, para ela, isso é a morte. Para isso, ela é escravidão, abrir mão das coisas dela, né? Então, isso é perder a liberdade, entende totalmente o contrário, né? Então, as pessoas confundem, né, liberdade com libertinagem, né? É como ele fala na palavra, né? Tudo, a gente, né? Tudo a gente pode, né? Tem lá dizendo, porque eu não lembro as palavras exatas, mas nem tudo nos convém. Nem tudo convém, tudo pode, mas nem tudo nos convém fazer. Então as pessoas confundem demais a liberdade com libertinagem, confundem muito essa liberdade de querer fazer tudo que bem entende e acham que é assim que é para viver, né? Foi por isso que Deus deu a liberdade e nos salvou para a gente viver aí a nossa vida, curtir a nossa vida, né? Mas ela acha que isso ela está sendo feliz e é a liberdade, ela está curtindo a liberdade dela. E se eu entrar nesse castelo, eu vou perder. Se eu adentrar para conhecer esse Deus, conhecer essa verdade, eu vou perder minha liberdade. Então as pessoas têm receio de se aproximar, porque elas não querem abrir mão da vida delas, não querem abrir mão das coisas delas que estão fora do castelo, né? Então, de acordo com a alma vai fazendo esse processo, vai limpando, vai retirando, né? Isso para Deus vai mostrando, vai iluminando, ela vai conhecendo cada vez mais, né? Quando ela vai se dispondo, né? Então vai Deus dando gole a gole, parte por parte, a alma vai ali cada vez mais, né? Adentrando, se assemelhando a Ele, conhecendo a Ele. Então, nesse processo, é por isso que fala, né? Que que a alma é inseparável, né? A partir desse processo que vai se purificando, vai morrendo para si, vai entendendo que é um nada, quem é ele, quem é Deus, todo nesse processo. Então é uma abertura que dá. Então Deus tem liberdade, né, ali para passear na alma, vamos dizer assim, né? A alma tá ali como é que se diz, tem essa liberdade de adentrar no coração de Deus, entra no castelo, não tem receio de entrar no castelo, né? Faz morada, abre mão de tudo, de que está fora, abre mão de suas coisas, de suas ideias, de seus planos, vai morar no castelo, né? Entra no castelo. Então, por isso que ele fala que a alma é inseparável dele. Por isso que fala aqui que a alma do purgatório fala aqui, porque nós estamos aqui, porque nós habitamos em Deus, como a pessoa habita no corpo. Então, quando a alma morre para si mesma e passa a ter esse conhecimento de Deus, morre para si mesma e, né, se consome na vontade divina, ali toma a vontade divina como sua, né? Então é isso, ela se torna inseparável, né? Cada vez mais que ela vai abrindo mão de si, do seu pensamento, da sua forma de pensar, a sua palavra, forma de, né, a palavra e o passo, a sua maneira de agir, ela vai deixando, né? A partir do momento que ela vai deixando de lado, né, vai se consumindo isso, né? Ela vai dando morte para as suas coisas, né, para tomar, né, a de Deus como vida, vamos dizer assim, né? Então ela adentra no castelo, por isso que a alma fica separada, porque ela está habitando em Deus, né? Ao viver da vontade divina, ao viver, né, por meio dessa luz da verdade, ela entra, né, na habitação divina, no coração de Deus, ela entra em Deus, então ela está vivendo em Deus, né? Vivendo em Deus, por meio dessa verdade que a iluminou, ela, não, vou entrar no castelo, vou lá, então tá lá aberto, esperando por ela, então ela vai lá e abre os portões e entra, né? Então vou morar no castelo, vou deixar tudo isso aqui, né, aqui, largar mão de tudo isso aqui que está fora desses muros e vou adentrar, vou morar. Então aí a alma passa a ter essa vida interior, né? Porque ela sai dessa vida carnal para viver a vida no espírito, a vida com Deus, né? E toda a ação da alma exterior vai ser, né, vamos dizer assim, baseada nessa vida interior, essa vida, né, nessa morada desse castelo com Deus. Então, assim, é muito incrível. Por isso que ele fala que aonde ele está, a alma está. É como se fosse uma bilocação, porque a alma está vivendo dentro dele, morando nele. Então, por isso que aonde ele está, ela está, né? Se ele está no céu, a alma está junto com ele, né? Alma, né? Alma. Parece que não, né? A gente pode estar separado, né? Fisicamente, né? Fisicamente a gente está aqui na Terra e ele está lá no céu, né? O seu corpo lá está glorioso no céu.
fisicamente, mas espiritualmente, nós estamos juntos, ligados, né? Por uma mesma vontade. Nós ligamos a nossa vontade, pela nossa liberdade, nós decidimos não dar vida às nossas vontades humanas e ali, né, tomar a vontade divina como sua. Né? Então, é união, uma fusão de vida, de vontade. Né? Então, assim, o que ele estiver fazendo, a gente tá junto. Ele fala, né? E aonde ele estiver, o que ele estiver fazendo, a alma estará lá junto por causa, né, desse ambiente, né, dela estar dentro desse castelo, vivendo, né, dentro da vontade de Deus, né, fusionada. Então ela vai querer o que Deus quer, ela vai querer, né? Então ela vai tomar os pensamentos de Deus, né? Vai tomar os desejos de Deus, os passos, a palavra, né? Então essa transformação que acontece, porque Deus não está tendo liberdade de andar na alma por essa limpeza, não tem? Então a alma entrou no castelo e Deus tem totalmente liberdade de agir na alma, nessa habitação, passear por essa habitação dele que é a alma. Então por isso que há essa fusão, é muito interessante, né? Estou tentando pôr em palavras assim o que eu entendi Jesus me mostrando, me dando esse exemplo assim, né, na minha mente. Estou tentando pôr em palavras aqui, que nossa, muito incrível, é muito grande isso. E eu estava pedindo, Jesus, dá um exemplo assim para que eu consiga pôr para fora isso que o Senhor está me mostrando, né, sobre esse exemplo do castelo. É muito interessante, né, para falar sobre essa inseparabilidade, né, sobre essa inseparabilidade da alma, quando a alma, né, ela se consome, acontece essa fusão, essa união, essa verdadeira união por meio da verdade. É uma união verdadeira, baseada na luz da verdade. Né? Não é uma coisa fantástica, uma coisa inventada, não é uma coisa exterior. Não é. Né? É baseada nos conhecimentos verdadeiro. Não é uma coisa assim inventada. É verdade. Consciente, né? Estando ali presente. É presença, né? Consciência, né? Da verdade, né? Então, por isso que eu entendi essa questão da inseparabilidade, assim, né? Jesus me dando esse exemplo do castelo, né? Então, por isso que a alma fusão. Então, onde a alma está, ele está também, né? Porque ele está ali, né? Os portões estão abertos, ele pode andar, né? Ali pelas extensões do território do reino, vamos dizer assim. Então, ele tem total liberdade de agir. E ele se serve dessa morada física, que é um véu para ele, né? Para dar vida à sua vontade. Então, a vontade divina toma vida no ato da criatura. Então, ele está com liberdade na alma. Aconteceu a fusão, está lá fusionado, né? Então a alma vai se transfigurando, acontece essa transformação, né? Então, é como ele fala do sacramento, já não é mais pão nem vinho, né? Mas é o corpo e sangue de Jesus. Então, essa mesma coisa acontece em nós, né? Essa, essa transformação, como se fosse uma transubstanciação também. Acontece, mas não precisa do padre, né? Dali, né? Do rito ali que o padre tem que fazer as orações. Mas é por meio da vontade, união de vontade, né? De a pessoa tomar posse da vontade de Deus, do que Deus quer, né? Do que da verdade, a pessoa, por meio da verdade, dos conhecimentos, ela entendeu, né? Então ela vai se unir. Então, essa é a verdade. Então, esse é o propósito. É para isso que eu existo, é para isso que eu estou aqui, né? É isso que Deus quer. Então, foi isso que aconteceu. Então, é assim, é para viver? Então, tá bom. Agora que eu conheço, tenho a luz dessa verdade, né? Aí, né, por livre e espontânea vontade, ela decide se unir, né? E adentrar nesse castelo, né? E retirar tudo aquilo que atrapalha, né? Esse relacionamento e para poder deixar, né, esse rei passear, né, pelos territórios desse reino livre, 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 ele poder ir para onde ele quiser, sem impedimento, e ele fazer o que precisa ser feito, né? Então, assim, bem interessante. E aí, Jesus, então, agora me dá um exemplo do nosso dia a dia, da vida prática, para a gente entender. Aí ele me deu um exemplo bem simples, né, dessa transformação, essa consumação, né, da alma, sobre essa questão de consumir-se, né, de ser um outro Jesus,
né, que com essa mudança, né, esse morrer para si mesmo, esvaziar, entender que é o nada e passar por todo esse processo, essa vida, ser esse outro Jesus na prática, na vida. Aí ele me deu um exemplo assim, bem bobo, mas que é simples, mas é na simplicidade, né? Ele gosta das coisas simples, né? E ele me deu um exemplo bem simples mesmo para falar, né? E aí, um exemplo, né? Quando a gente se casa, né? A gente vai conhecendo, né? Com o casamento, com os dias, os anos passando, a gente vai cada vez nos conhecendo nosso marido, nossos esposos, né? E aí, eu lembro, assim, de um exemplo, assim, não um exemplo meu, assim, que eu posso dar, assim, né, para falar sobre essa mudança, essa consumação, esse de a gente se assemelhar e a gente ficar parecido, esse é o exemplo, né? Um exemplo, antes de eu me casar, eu tinha um costume, assim, né, hábito, né, mesmo de família, de, assim, na hora do jantar, gente, é bem simples, mas vai dar para entender. Na hora do jantar, a gente comia aquilo, comida normal, como a gente comia no almoço, comidas pesadas, feijão, arroz, macarrão, carne de panela, coisas, e para mim isso é normal, não é nada anormal, né? Mas assim, para mim, sabe, super normal, assim, era um hábito, foi assim que eu aprendi, que eu tinha aprendido, né? Cresci, então eu comia comidas muito pesadas à noite, feijão, arroz, essas coisas, né? E aí, sem problema nenhum, não tem problema realmente, né? E aí, quando eu casei com meu esposo, eu queria, né, fazer a mesma coisa quando eu casei, né? E aí eu fazia comidas pesadas e ele, aí chegou uma hora assim que ele veio falar, disse, olha, eu não gosto de comer comida pesada assim à noite, eu não só tenho esse costume de comer feijão, arroz, essas coisas, né? Comidas pesadas à noite, porque senão eu não consigo dormir direito. Então, como eu faço lanche, comida um pouco mais leve, lanches. Então, o que ele gosta de comer à noite é cachorro quente, um sanduíche, torrada, coisas assim, de lanche, né? Como se fosse um lanche, né? Eu acho que é uma das coisas que pesadas, vamos dizer assim, que ele come à noite é cuscuz. E, e aí eu fui conhecendo, né? Fui adentrando, quando eu me casei, vamos dizer assim, eu adentrei, né? E comecei a conhecer o meu esposo, assim como acontece quando a gente adentra, né? No interior, né? Nessa vida interior, vai passando a conhecer a Deus, o que ele gosta, do que ele não gosta. Assim como com nossos esposos, né? Nosso marido, nossas esposas. E aí, quando eu entendi isso, aí eu parei de fazer e comecei a fazer os lanches, as coisas que ele gosta, né? Fazer o que ele... Deixei o meu costume, né? Do meu jeito, do jeito que eu aprendi, as coisas que eu achava que, né? E deixei esse meu costume, vamos dizer assim, e tomei aquilo, né? Fazer o que ele gosta. E aí fui fazendo e aí fui deixando também de comer comidas pesadas como eu comia e comecei a comer o que ele comia, fazer lanches e tudo mais. E para mim hoje é normal. Eu acho até estranho, né, de eu ver uma pessoa, eu até mesmo questiono hoje, assim, meu Deus, como é que a pessoa consegue comer essa comida pesada e dormir? Porque realmente atrapalhava mesmo o sono. Né? Depois que eu mudei, assim, né, assim melhorou, né, essa questão de sono, né? Realmente, comer comida pesada não atrapalha, né? Um pouco a pessoa descansar, dormir e o descanso, né? E aí eu comecei, tomei, entendeu? Aquilo e fui ficando parecida com ele nessa, vamos dizer, fui parecida com ele, né? Nesse exemplo. Então, deixei aquilo que era meu para tomar o que é dele, né? De comer lanches, comida um pouco mais leve à noite, não comer e foi tão natural, muito natural, não foi nada forçado, foi uma liberdade natural, né, mudar, né, e comer aquilo que ele come, né, e dentre outras coisas, né, então assim, a gente vai ver que já ficando parecido, por isso que as pessoas falam, nossa, quando a gente se casa, a gente fica parecido, né, com o nosso esposo, com o nosso marido, e eu escutava isso e só vim entender isso quando eu me casei, porque realmente a gente vai deixando de fazer certas coisas que a gente fazia quando era solteiro, alguns costumes, coisas assim, cada vez que a gente vai conhecendo o nosso marido, a gente vai mudando certas atitudes, vai deixando de fazer certas coisas porque não é uma coisa que ele gosta, né? E aí a gente vai tomando posse daquilo que ele gosta, né? Assim como Deus, né? A partir do momento que a gente vai conhecendo a ele, a gente vai deixando as nossas coisas de lado para possuir o que é dele, né? Vai entendendo os gostos dele, o que ele quer e vai
e vai procurar fazer e se mover, né, de acordo com a vontade dele, o que ele quer, o que ele gosta, para agradar ele, para deixar ele feliz, né? Então é a mesma coisa. Então Jesus deu esse exemplo bem simples para entender na prática essa vida, né, com ele. E essas mudanças que vão acontecendo é muito natural, né? Assim, eu vi que é muito natural, né? Porque a gente vai ali conhecendo a pessoa, sabendo o que aquela pessoa gosta e vai mudando as atitudes. E quando a gente vê, a gente está fazendo ali a mesma coisa que aquela pessoa gosta, né? E nem percebe, e a gente vai se tornando assim parecido, né? Com com o nosso marido em certas coisas, a gente vai ficando parecido com eles, né? Tomando os mesmos costumes, né, do marido. Então, é a mesma coisa com Deus. É isso, né? Essa consumação, essa mudança vai acontecendo, né? É a mesma coisa, né? Então, esse é um exemplo de consumação, né? Que a gente vai consumindo, né? Esse exemplo de como acontece essa fusão, né? Através do conhecimento, né? Quando a gente passa a ter intimidade com Deus, vai conhecendo a Deus, a mudança vai acontecendo, né? Então, foi um exemplo simples para entender esse processo, né? De consumação, de se consumir, né? Então, a alma ela vai ali para morrer para a vontade humana, ela destrói tudo o que é do humano, né? Para substituir com o que é divino, né? Então, pensamento, palavras, obras, passos, né? E etc. Então, a partir, né, dessa verdadeira comoção, a alma fica ali toda transformada em Deus, em si mesmada nele. É muito incrível, né? Em si mesmada, né? Parecida com ele. E aí a gente vai vendo na prática essa mudança, né? O que ele quer de nós, a gente vai entendendo, né? E o que ele quer de nós, que a gente seja esse outro Jesus. A gente vai se tornando esse mini Deus, né? Como fala. Esse outro Jesus pela graça, pela essa consumação, né? Em si mesmar, em a pessoa da morte para sua vontade, para si, né? Entendendo o cenário e tomar, né? Ali posse da vida de Deus, dos bens e tudo que vem junto com ele, né? Porque a gente toma posse da vida de Deus e tudo, né? Todo o bem, tudo que contém ali, né? A gente abraça tudo, né? Toma posse de tudo. Então, com esse morrer, né, para nossa vontade, a gente vai consumindo e tomando a vida de Deus, né? As qualidades divinas, a virtude, né? As virtudes, os atributos e toma posse do próprio Deus, né? A gente toma posse de tudo, por isso que a gente vai se assemelhando e vai sendo esse outro Jesus, né? Justamente por essa mudança que acontece, né? Essa mudança, essa consumação, essa morte, né? Para a vontade humana. Então é muito incrível pensar nisso, né? Quando a gente pensa assim, que a gente é um céu para Deus, né? Por que que ele fala aqui no livro do céu? Ele fala, né, que para descer até ele precisava que aqui tivesse o céu, né, para ele também, para ele habitar. E que Nossa Senhora é esse céu, né? Se tornou esse céu para ele ao ele descer. Ele tinha um céu aqui na terra que era a alma de Nossa Senhora, é onde ele habitava. Então, é muito incrível, né? Muito incrível assim, é muito grande esse mistério e esse propósito de Deus, né, ao nos criar é muito grande, é sermos esse céu para Deus, morada dele, né? Porque antes de Nossa Senhora, ele não tinha onde habitar na terra. Ele olhava, as almas estavam todas ali, né? Nas trevas, e não tinha. Então, imagina quando Nossa Senhora nasceu e ele agora olhou assim: meu Deus, agora eu tenho um céu na terra onde eu posso habitar, agora eu posso descer. Agora eu posso descer. Isso é muito grande, né? Que nós somos esse céu para Deus, né? E a gente pode ser essa, que ele até fala, que a gente pode ser essa mãe, né? Ser essa mãe para Deus, né? Além de sermos esse céu moradas, né? Com essa vida, né? Essa fusão, essa união de vida, a gente se torna também mãe, mãe de Deus, né? Porque como é que a mãe, né? Acontece? A mãe, ela, né? Com o seu filho, ela vai cuidar, vai alimentar, vai resguardar, vai proteger, vai defender, né? Vai assoprar os machucados, vai dar carinho. Então, é isso a alma que é para Deus, né? Quando a alma está ali toda em Deus, dando toda atenção a Deus, entendendo, né, ali a verdade das coisas, né, com esse conhecimento. É muito incrível esse relacionamento com Deus, essa vida com Deus não é nada de, não é uma vida de privação, de escravidão, de, né, de controle, não é.
Meu Deus, é muito incrível. E a alma só vai compreender isso quando, né, ela dá essa abertura para Deus, né, quando ela se aproximar. Porque enquanto ela estiver fora do castelo, vai ficar difícil de compreender mesmo. Né? Na visão dela, que ela está olhando de fora, ela está entendendo uma coisa, né? Mas quando ela entra, ela vê que é todo, né, nada daquilo que ela pensava, né? Então, a nossa mente humana, né, ela obscure, é muita obscuridade, né? É muita, assim, bagunçada, né? Entende tudo bagunçado, desordenado. Então, né, a gente só vai compreender, né, Deus e conhecer essa verdade, a vida como tem que ser vivida, se a gente se aproximar dele. Então, sem ele, a gente não vai compreender nunca. Porque ele, né, toda a verdade está nele. Né? Toda dúvida que a gente tiver, tudo aquilo que a gente precisa saber, é só olhar para Jesus. É só olhar para ele que lá está toda a verdade. Tudo aquilo que precisa ser conhecido está lá. Está na vida dele, está nele, com ele, né? Então, esse mistério é muito grande, né? Dessa vida verdadeira com Deus. O que acontece, né? Que ele fala que conforme a alma vai, né, se consumando, se consumindo nele, né, parte por parte, mente por mente, coração por coração, no gole-gole, né, de acordo com que ela vai se dispondo, vai ali, como é que fala o nome que ele fala lá dessa questão da Santíssima Trindade. Então, vai formando, né, vamos dizer assim, a Santíssima Trindade na alma, na vontade vai formando o Pai, né, no amor o Espírito Santo, né? E ali no obrar, no falar, na palavra, o Filho forma o Filho. Então é muito grande, né? Então a Santíssima Trindade habitando na alma. É o exemplo lá do castelo, habitando na alma pela ali, né? Essa mudança que acontece. Então depois que acontece essa consumação e a Santíssima Trindade formada na alma, meu Deus. Então assim, ele fala, não tem diferença. Não existe diferença. O que ele faz no céu, o que ele obra, o que ele cria, o que ele faz no céu, não existe diferença na alma. A mesma coisa ele faz na alma, né? Todo o obrar dele, o trabalho dele, né? Então não existe diferença ele obrar no céu, né? No céu ou no céu da alma. Não existe diferença nenhuma. Então isso é muito grande. E o bem que é, né? Quando a gente abre mão da nossa vida e nos consumimos, né? Ali ser esse outro Jesus, né? E a vida dele vai desenvolvendo em nós, ele vai crescendo em nós. Então, é muito grande, porque todo o nosso ser, a nossa vida, o nosso pensamento vai ser todo dele. A gente não vai mais pensar como a gente pensa, né? A gente não vai entender com o nosso entendimento humano, mas com o entendimento divino. Nosso pensamento, pensamento divino, né? É muito incrível, né? E com essa mudança, né? A gente muda completamente, né? Até assim, nossas atitudes egoístas que a gente tinha antes muda com essa vida dele em nós, né? Porque a gente vai mudando. Se a gente tem um pensamento nesse processo, né, de purificação, a gente vai, às vezes, tendo algum pensamento ali desordenado e a gente identifica isso não é de Deus. Né? Esse pensamento mudando, um exemplo, sei lá, vem um pensamento, veio um cara, ai, nossa, aquele cara é lindão, nossa, que vontade de ter uma noite com ele, e aqueles pensamentos meio de ter prazer com aquele cara que ela tá vendo, um exemplo, né? E aí, se ela identifica aquilo, nossa, esse pensamento, né, que horroroso, isso não é de Deus, Deus não ia querer uma coisa dessa, né? Nos mandamentos tá lá, né? Não adulterar, né? Eu sou casada e eu vou estar pensando numa coisa dessa. Então, isso é um pensamento divino, né? Ela deixa de lado esse pensamento ali de desejo que ela está tendo, de não querer alimentar aquele desejo, né? Ali, que ela está desejando, que ela está pensando a olhar para aquele cara, e vai deixar de lado, vai mortificar esse desejo que ela está sentindo de ficar com aquele cara, dar em cima daquele cara, para ficar com o pensamento divino. Isso não é certo, isso é pecado, adultério é pecado, isso não vai agradar a Deus e deixa de lado. Então, mortifica o seu pensamento e toma o pensamento divino. Então, nessa ação, né, ela vai ali se transformando. Nessa atitude, vai dando vida ao pensamento divino no pensamento da criatura, né? E é aí que vai, né, acontecendo toda essa transformação, né, e vai formando a Santíssima Trindade na alma. E com essa mudança, o quê? Né? As atitudes dela vai ser toda divina, né?
Então, o desejo dela vai ser o desejo de Deus e ela só vai, né, ali se mover para a maior glória de Deus, por amor a Deus e para o bem das almas, pensando sempre nas almas. Então, ela para de pensar, de ter pensamento egoísta, né? A gente para de ter pensamento individualista e para pensar como no todo, de modo universal. Sempre a gente pensa nesse bem, né? Em dar, né, a correspondência a Deus através dos atos, né? E através desse ato, né, o fruto acontecer para esse bem para as almas. Então, todo o nosso mover, né, é para esse propósito, né? Então, é incrível e esse é o pensamento de Deus. Esse é Ele mesmo na alma. Ele é assim, né? Ele não é egoísta, né? Ele só pensa na salvação das almas, né? Só pensa, né, em amar, em dar, se doar, se doar. E a alma, ela se torna assim também, porque é a vida dele na alma, né? Então, ela começa a ter essas mesmas atitudes, né? Por meio dessa verdade, dessa luz que ilumina a alma, ela vai tomando essas atitudes, né? É muito incrível essa vida. E é tanto que ele fala, né, que quando um ato que a gente faz, um ato de correspondência, então, um exemplo, é, deixa eu ver aqui, meu Deus. Um exemplo assim de Nossa Senhora, né, que ele fala que um beijo, né, que Nossa Senhora dava nele, ele sentia como se todas as almas beijassem ele, como se todas as almas, todas as criaturas estivessem dando esse beijo nele através do beijo de Nossa Senhora. Então, aí fica assim, mas como? Né? Porque as pessoas só pensam, né, de modo ali materialista. Mas ele está falando ali na questão da alma, nós todos estamos ligados, nós somos a família humana que ele fala. Né? A gente pode estar separado fisicamente, né? Eu nasci na barriga de uma mãe diferente da outra que, né? Sei que a Aline nasceu na barriga da mãe dela, tem um sangue, né, da mãe dela, dos pais dela, eu tenho outro sangue, tipo de sangue diferente, nasci em outra, de outra mãe. Então, assim, estamos separados fisicamente, mas a alma não. Fisicamente estamos, né? Mas todas as almas estão ligadas e enxertadas em Jesus. Todas estão ligadas e enxertadas em Jesus. Estamos nele. Então, quando a gente corresponde a Deus, uma alma que vive, exemplo, que vive na divina vontade, como Nossa Senhora, faz um ato em direção a Deus de correspondência, a Deus de amor, de reparação, ele recebe como se todos estivessem fazendo, como se todos estivessem dando, né, ali o beijo de amor em direção a Deus, né? É muito incrível, é muito grande isso. Então, nesse ato, né, o bem ali, aquele ato de correspondência, ele vai derramar, né, sobre todas as almas, né, levando essa luz de amor que as almas têm que ter em direção a Deus e gratidão. Então, meu Deus, é uma vida muito incrível e é muito grande essa vida, né? Muito grande. E é na vida do dia a dia, não é nada assim fantástica, né? Mas é uma vida de simplicidade. Simples e, como ele fala, factível, né? Ali, de realizável, é na vida, é no dia a dia, né? Então, viver na divina vontade, viver nessa verdade, né, que Deus nos traz, nesse conhecimento, né, desse propósito de Deus para o qual Ele nos criou e se voltar à ordem, é uma atitude que a gente tem que ter de morte constante. Né? Não é porque a gente, hoje eu dou a minha vontade humana para Deus, consagro, agora que a gente está nesse mês mariano, né? Nesse mês aí de consagração, né? Os 31 dias com Maria, né? Vou fazer os 31 dias com Maria e pronto. Né? Já me consagrei, dei minha vontade, não preciso fazer mais nada. Não é assim, né? Então a gente fez o primeiro ato de dar. Mas assim, não é só uma vez, é constante. São atos contínuos, continuidade, né? É parte por parte, gole por gole, né? Que ele fala mente por mente. Em cada pensamento a gente tem que morrer para a nossa vontade, né? Em cada pensamento que vier, tem que tomar o pensamento divino, é morrer para nós. Então, é atitude contínua, é continuidade. E nessa continuidade que vai formar a vida divina na alma, é na continuidade. Não é uma vez sim, né, que a gente corresponde a Deus, e outra, vou fazer minha vontade. Uma hora eu faço a vontade divina e 10 faço minha vontade. Não é assim. Não é assim que a vida vai ser formada na alma, né? Mas em atitudes contínuas de correspondência a Deus. É morte contínua a cada segundo, todos os dias,
Em cada pensamento, em cada palavra, tem que ser em direção a Deus, dado para Deus. É morrer para nós, né? Então, acho que é isso. Né? No decorrer das outras palestras, eu sei que as meninas vão aprofundar mais sobre essa vida verdadeira com Deus, né? Jesus queria mais que eu falasse, né, sobre essa verdade, quem é essa verdade, e, e falar, né, sobre essa realidade, né, de entendimento do que é a verdade, né, o que ele quer, né, o que é verdadeiramente, né, essa vida com ele, não, né, esse conhecer a Deus, como é que é esse conhecimento a Deus, né, e as meninas eu sei que ela vai aí aprofundar mais aí nessa vida verdadeira, né, nessa vida prática com Deus, né. Então acho que é isso. Deus abençoe a todos. Amém. Fiat, Jesus, eu confio em vós.